Minha querida, linda terceira série de religião. Neste dia 27 de maio, nós vamos falar sobre as reformas. A reforma e a contra-reforma. Vamos passar pelo século XIV, vamos conhecer Martinho Lutero, João Calvino, o rei Henrique VIII, vamos falar sobre o Papa Paulo III, sobre a Ordem dos Jesuítas de 1534, lá do Inácio de Loyola, o espanhol. Vamos falar sobre Thomas Manzer, Wittenberg e muito mais. Antes, contudo, entretanto e todavia, eu deixei aqui o meu e-mail, que está escrito aqui, Cláudio Neto, abccd1967@gmail.com. Pode mandar alguma dúvida para mim que vocês tenham, eu respondo rapidinho. E também aqui, eu coloquei assim, inscreva-se no canal do YouTube do professor Cláudio Neto. Legal? Então vamos começar assim, O processo da reforma religiosa, no caso, as reformas religiosas, começam aqui, no século XIV, com a insatisfação frente à Igreja Católica Apostólica Romana. Essa insatisfação, ela diz respeito aos abusos que a Igreja vinha cometendo e também uma mudança de visão no mundo inteiro, que começou a acontecer de forma simultânea. Com a excessiva acumulação de bens pela Igreja, a grande preocupação material desta e a luxúria que parte de seus sacerdotes viviam. Também haviam sérios problemas no respeito às próprias convicções católicas, tendo muitos sacerdotes entrando em desvios de seus dogmas, com o desrespeito ao celibato e o descaso com os cultos e os ritos religiosos. Somando-se a isso tudo, havia ainda a venda de indulgências, a venda de perdão por parte do próprio Vaticano para que eles construíssem a Basílica de São Pedro. Somando-se mais ainda, existe o próprio processo de formação da burguesia comercial, que era condenada pelos padres por usura e o lucro, causou descontentamento por parte desta classe emergente. Além disso, os reis também estavam insatisfeitos com a interferência dos papas nas questões políticas condizentes com a realeza. Juntando tudo isso, ainda tinha o próprio pensamento renascentista, que leva o maior questionamento das convicções católicas, acontecendo conjuntamente com os processos de urbanização, um maior acesso à leitura e à discussão. Afinal, os homens não estão tão distantes fisicamente na cidade como eram nos campos. Com isso, começa a surgir um pensamento que vai na direção do humanismo e do antropocentrismo, que opõe o teocentrismo medieval, e o aparecimento de um pensamento racional e científico, que busca explicar as coisas através de métodos e teorias, que era uma oposição às chamadas explicações espirituais e teológicas da Igreja. E a reforma luterana? O sacerdote alemão Martinho Lutero, ele foi o primeiro a opor-se de forma elaborada contra a Igreja. Ele teve a coragem de fixar 95 teses na porta da Igreja de Wittenberg. Eu escrevi aqui, questionando as posturas tomadas pela Igreja. Nas 95 teses, o Lutero condenava principalmente a venda de indulgências e o culto às imagens. Devido a essas teses, Lutero foi excomungado pelo Papa. Ele foi favorecido em suas pregações por Lutero devido ao fato de, na região da atual Alemanha, onde ele vivia, tinha muita miséria por parte dos camponeses que condenavam a Igreja por conta disso. E, além disso, havia um grande interesse da nobreza daquela região pelas terras da Igreja Católica. Apesar do apoio dos camponeses ao Lutero em uma revolta de camponeses lideradas por Thomas Manzer contra os sacerdotes ricos e grandes proprietários, o Lutero apoiou o massacre dessa revolta, recebendo em troca novas adesões por parte das camadas mais abastadas. E a reforma calvinista? Bom, o João Calvino, entre os primeiros adeptos das ideias de Martinho Lutero, mas com o tempo ele começa a defender que a salvação vinha pelo trabalho justo e honesto e o enriquecimento era apenas uma graça divina, não podendo ser condenado, mas sim que era uma predestinação divina e que nada podia ser feito para mudar isso.
Com esse pensamento, o Calvino acaba atraindo muitos comerciantes e banqueiros. E a reforma anglicana? Na primeira metade do século XVI, o rei Henrique VIII, que foi aliado do Papa, ele funda a nova igreja, por conta do Papa ter negado o pedido dele de divórcio. Esse rompimento teve adesão do alto clero inglês e do parlamento. Além disso, esse rompimento também foi causado pelo fato da Igreja Católica ser detentora de grande parte das terras da Inglaterra, o que gerava a cobiça por parte da nobreza inglesa. Aliando-se a isso, havia ainda a necessidade de enfraquecer o grande poder político da Igreja inglesa. Para isso, a cobiça da nobreza pelas terras católicas foi de grande valor, a fim de aliar os nobres ingleses contra a Igreja. E a Contra-Reforma, hein? Frente aos movimentos de ruptura com a Igreja Católica, esta, primeiramente, começou um processo de perseguição, que não teve grandes frutos. Diante disso, começou-se a reconhecer a ruptura protestante e, juntamente a isso, começa um movimento de moralização e reorganização estrutural da Igreja Católica. Entre várias medidas, nós podemos destacar que houve a criação da Ordem dos Jesuítas, fundada em 1534 pelo militar espanhol, conforme eu falei, Inácio de Loyola. Os jesuítas, eles se consideravam soldados da igreja e possuíam uma estrutura militar que tinha por função combater o avanço protestante com as armas do espírito, através da catequização e da conversão ao catolicismo. No âmbito da catequização, a gente pode destacar o trabalho dos jesuítas nas novas terras descobertas, visando converter os não cristãos. Bom, teve também o Concílio de Trento, em 1545, onde o Papa Paulo III convoca reunião entre os católicos, realizando inicialmente aqui, na cidade de Trento. Ele apresenta, no final de 18 anos, um conjunto de decisões para garantir a unidade católica e disciplina eclesiástica, reafirmando o dogma católico. Teve também a Inquisição. O Tribunal da Inquisição foi criado em 1231, mas com o tempo foram reduzindo suas atividades. Mas, com o avanço do protestantismo, eles foram reativados em meados do século XVI. Entre suas atividades foram criadas listas de livros proibidos e julgaram que discordavam da Igreja Católica, indo até mesmo os discordantes poderiam ir parar na fogueira. Bom, pessoal, um grande abraço, um beijo no fundo do seu coração. Não se esqueçam que estamos em quarentena, não estamos em férias. Muito amor, muito carinho, muita paciência com todos que estão ao seu lado e até a próxima.